Olá pessoal, mais uma vez aí sejam bem-vindos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje eu vou gravar a aula do dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira, para a aula que começa às 1h30, tá? Hoje é dia 11, então sempre estou aí tentando deixar as aulas prontas para o futuro, né? Aí as vésperas, né? Das eleições aí, né? 2020, no dia 15 de dezembro, né? Tá, vamos continuar então a disciplina Fenômeno Transporte, EMEI I07, então repetindo a aula do dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira, 1h30 da tarde. Tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Ok. Então hoje a gente vai começar a falar aqui, continuar falando de ciclos, tá? Agora envolvendo apenas um fluido na fase gasosa, né, seria o ciclo a gás, né? Ou seja, eu posso também chamar aqui de ciclo de potência de Carnot realizado por um gás. Na aula passada a gente tinha visto, né, um ciclo de Carnot, né, tá ok? Aqui no qual poderia ser aplicado, né, por um fluido como a água, né, que está recirculando, né, percorrendo um ciclo termodinâmico em regime permanente, né, por exemplo aqui de uma instalação de potência a vapor simples, né. Então uma hora eu tenho meu fluido na fase líquida, né, outra hora eu tenho meu fluido na fase vapor e na fase bifásica, né. Então uma coisa que eu lembrei que eu falei na última aula, né, e eu esqueci que é desse ponto 1 aqui, que eu vou falar de novo, e vou falar do ponto 3 que eu já tinha falado na aula do vídeo anterior. No ponto 3, como aqui nós temos um ciclo ideal, um ciclo ideal, um ciclo de Carnot, que é um ciclo idealizado, não real, né, para fins de comparações, né, para que a gente possa fazer comparações, né, utilizando os processos reais, né, a gente observa aqui que esse ciclo, né, ele não é real, visto que, por exemplo, a gente pode citar aqui, por exemplo, como eu falei, o ponto 3 e o ponto 1. O ponto 3, eu estou numa entrada de uma bomba. Observe aqui que no diagrama PV, né, eu estou na região bifásica, então isso vai ter um problema de pode causar um dano, né, no interior da bomba, por isso que eu vou estar trabalhando não com fluido líquido, né, porque a bomba trabalha com fluido na fase líquida e os compressores trabalham com fluidos na fase gasosa, né. Então, como aqui é um fluido, é um ciclo ideal, não real, né, então observe que isso não acontece na realidade. Então eu posso ter problemas no interior da bomba, tá? A mesma forma eu vou ter problemas de baixo rendimento. Observe aqui que no ponto 1, né, eu tenho que ter, para que eu tenha uma eficiência da minha turbina, vapor superaquecido. E aqui no ponto 1 eu tenho vapor saturado seco, né? Então isso vai me ocasionar problemas de rendimento também na turbina. Mas por que isso? Porque nós estamos trabalhando com um ciclo que não é real, é ideal, né? Que é o ciclo de Carnot. Tá? Então aqui eu tenho, repetindo, né? Eu tenho o meu ciclo, né, de potência reversível de Carnot executando, né, por água, pela água, né, circulando em regime permanente de uma instalação de potência a vapor simples. Tá? Então aqui a gente mostrou como que aparecem, né, como ocorrem os processos nesse ciclo, no diagrama pressão versus volume. Então eu tenho, né, o calor que é recebido pela caldeira no processo 4.1, a um processo isobárico isotérmico, né? Depois ele considera, né, aqui no processo, por exemplo, 3.4, né, ele recebe uma mistura líquido mais vapor e retorna adiabaticamente à entrada da caldeira. E aqui nesse ciclo aqui eu tenho, né, que é no processo 1 e 2, né, quando o fluido passa, no ciclo, que é o ciclo de Carnot, quando o fluido passa pela turbina a vapor. Aqui no processo 1 e 2 eu tenho que a temperatura decresce até a temperatura do reservatório frio, né? Tá ok? E há também um decréscimo, uma queda de pressão no processo 1 para 2. Então eu tenho duas exotérmicas e duas adiabáticas, tá? Isso no ciclo de Carnot, ciclo de potência de Carnot. Esse ciclo ele pode ser também um ciclo de refrigeração, né? Ou um ciclo de bomba de Carnot também pode ser aplicado.
aqui eu estou mostrando um ciclo termodinâmico, né, do fluido água que está percorrendo, né, um sistema de potência a vapor simples. Agora, então a gente mostrou como calcula alguns parâmetros, né, tá? E agora a gente vai aplicar, né, a gente vai falar do ciclo na aula de hoje, do ciclo de potência reversível de Carnot, que é isso aqui, né, para um fluido que percorre, né, um ciclo termodinâmico somente na fase gasosa. Então, eu repetindo aqui, eu tenho o ciclo de potência reversível de Carnot, que num processo que acontece num processo de sistema fechado em um conjunto, por exemplo, cilindro-pistão, tá? Então, eu também peço que vocês olhem a página 459, né, que é o item aqui que eu coloquei do livro Moran-Shapiro aqui embaixo, tá? Então, nesse ciclo de potência de Carnot executado por um gás em conjunto cilindro-pistão, eu tenho esses seguintes processos, né? Analisando no diagrama pressão versus volume, né? Eu estou com meu fluido somente na fase gasosa, mas um ciclo percorrendo um ciclo de potência de Carnot, que é um ciclo também ideal, ou seja, não real, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma expansão isotérmica, né, uma compressão isotérmica, tá, e duas adiabáticas, né? Então aqui eu tenho uma expansão adiabática e aqui também outra expansão adiabática, né, ou compressão adiabática, né? Então vamos aqui olhar aqui, ó, no ciclo que acontece, essa figura aqui está bem explicado, né, do que nessa referência aqui, mas eu também vou voltar aqui, tá, para a gente fazer uma comparação. Então essa página aqui é lá do livro Moran-Shapiro, que eu passei para vocês, né, pela figura 5.4, vocês vão achar essa página. Essa página aqui é uma numeração que eu coloquei, né, esse PDF, ele não, dentro do livro aqui não tem numeração, mas no livro oficial tem, tá? É que o meu livro está longe daqui, senão eu mostraria qual que é a página no livro Moran-Shapiro. O que acontece então? Nesse ciclo, que é um ciclo idealizado, tá, envolvendo apenas o fluido na fase gasosa, eu tenho uma compressão adiabática. Então aqui eu estou mostrando como que funciona aqui, o que acontece aqui no processo 1.2. O processo 1.2, tá, aqui ele é caracterizado por uma compressão, tá? Aqui tem um erro meu aqui, tá? Aqui não é expansão, aqui é compressão, aqui sim é no 3 e 4, tá? Eu tenho uma expansão adiabática. Então essa setinha aqui ela não tem, tá? Então deixa eu até colocar aqui uma observação, tá, pessoal, antes que eu esqueça aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó, que aí eu vou saber o que colocar, opa, isso, colocar tipo umas setinhas aí, ó, aqui, ó, tá bom? Salvar aqui. Então 1 para 2, tá, eu tenho uma compressão e não uma expansão, tá? E 3 para 4 eu tenho uma expansão adiabática. Então o que acontece? Ele idealiza certas condições, né? Então por isso até que eu falei para vocês darem uma lida antes, né, nesse livro, porque o que ele imagina aqui? Quando eu tenho uma compressão adiabática, no processo 1.2, tá, eu vou comprimir, o volume vai diminuir, tá? Vai ter, se eu for comprimir, vai ter um aumento de pressão de 1 para 2, evidentemente, mas esse processo é adiabático, né? Não ocorre transferência de calor através da fronteira do meu sistema, tá? Então, mas se o processo é adiabático, olha só o que acontece aqui, ó. Eu saio do estado 1 e vou para o estado 2. O que acontece aqui, pessoal? Vai ter um aumento da temperatura, tá? Então, assim, mas não é compressão adiabática? Mas vai ter um aumento de temperatura. Isso acontece na realidade? Não, tá? E ele faz isso, né, considerando que a minha fronteira do sistema ela está sobre um apoio isolado, então não vai ter troca através da minha fronteira do sistema. Então observe que nessa compressão que eu saio do estado 1 vou para o estado 2, essa foto aqui é sempre para o estado final. Por exemplo, essa foto aqui que eu estou passando o mouse, sempre você olha aí ela como sendo já a figura relativa ao estado final. Essa daqui relativa ao estado final 3, essa daqui relativa ao estado final 4 e essa aqui também relativa ao estado final 1. Então, ela é adiabática. O que é adiabático? Não tem troca de calor, né? Mas existe aumento de temperatura. Então é um processo não real. E ele considera que ele faz isso
para que não tenha troca de calor, né, ele fala que ele faz a compressão em cima de um apoio isolado. Então não vai ter troca de calor aqui, mas vai haver um aumento de temperatura de 1 para 2. Então a temperatura em 1 é TC e a temperatura que está aqui no gás, né, essa figura aqui, eu repito, é para o estado final, ela está na temperatura TH. Até eu escrevi aqui, ó, para o estado 2, essa figura aqui. Inclusive o pistão já está na posição do estado 2. Observe aqui que eu coloquei uma linha relativa ao volume que se encontra para cada situação aqui, tá? Então eu tenho o volume 4, o volume 3, o volume 1 e o volume 2. Considere aqui que essa medida do volume está no meio aqui na horizontal do pistão, tá? Ok. No segundo processo, ele fez essa compressão adiabática, a temperatura aumentou de TC para TH, mas ele percorre de uma maneira idealizada, né, ele percorre uma linha adiabática, que é uma compressão adiabática, tá? Ok? No processo 2, 3, aqui observe que, né, de 2 para 3 ocorreu que uma expansão isotérmica, tá? Se ocorre uma expansão de um fluido, a temperatura ela tende a diminuir. O que acontece para que seja uma expansão a temperatura constante ou isotérmica? Existe um reservatório que vai fornecer energia para o meu sistema através da fronteira do sistema, né? E esse reservatório vai estar na temperatura TH, e no processo final 3 eu vou ter que a minha temperatura continua sendo TH. Então eu saio aqui, né, da minha primeira figura do processo 2 e vou para o processo 3. A temperatura permanece constante. Tá ok? Mas para que isso ocorra, eu tive que colocar o meu sistema termodinâmico, que é o meu cilindro e pistão, encostado no reservatório quente a temperatura TH. Então são essas coisas que ele idealiza, né, e nos apresenta os ciclos termodinâmicos, por exemplo, que é um ciclo de Carnot, que é um ciclo idealizado. No processo 3, 4, ocorre uma expansão adiabática, né? O que acontece aqui? Ele tira esse meu sistema termodinâmico, né, que estava aqui, né, colocado em cima de um reservatório quente, ele coloca esse meu sistema em cima de um apoio isolado. Como ocorre a expansão, o que acontece numa expansão? A temperatura tende a cair, né? A gente sabe disso. Quando você comprime o gás, a temperatura tende a aumentar. É o que ocorre nos veículos. Por que no veículo que tem turbo no motor, existe um trocador de calor do fluido? Porque na entrada de ar dentro do motor de um veículo, né, o fluido entra uma pressão acima da atmosfera. E o fluido, existe um compressor que comprime esse gás, a temperatura é aumentada, né, para que o meu gás, né, não entre com uma temperatura muito alta, existe um trocador de calor que é o intercooler. No caso do carro que tem o motor aspirado, né, ele aspira uma pressão mais baixa da atmosfera, então não há necessidade desse intercooler, que é um trocador de calor. Aqui, ao contrário da compressão, eu expandi e a temperatura caiu, porque ele colocou, né, ele tirou o meu sistema que estava encostado no reservatório quente e colocou meu sistema encostado em um apoio isolado. Ok. Como ele fez uma expansão, essa expansão, apesar dela ser adiabática, a temperatura cai. Então ele vai percorrer, é um processo idealizado, tá? Ele vai percorrer aqui, tá, uma linha diabática, vamos dizer assim, onde a temperatura cai de TH para TC, tá? No processo de 4 para 1, eu tenho uma compressão isotérmica, né? Como eu tenho uma compressão, né, se eu sair aqui do meu estado 4 e vou para o estado 1, né, eu vou comprimir, o que vai acontecer com a temperatura? Ela teria que aumentar,
mas ela não aumenta porque eu coloco agora o meu sistema termodinâmico junto com o reservatório a baixa temperatura. Então, como eu fiz isso, eu coloquei junto com o reservatório a baixa temperatura, né, durante essa compressão a temperatura não vai ser aumentada, ela vai permanecer como TC, porque o meu sistema perde calor através da fronteira do sistema para esse reservatório frio. Está vendo o sentido da setinha aqui? Então, por isso, nesse caso, do processo 4 para o processo 1, né, ele fala eu tenho uma compressão isotérmica. Então, a temperatura continua com seu valor igual ao TC. E aí continua, repete-se os ciclos. Né? Aqui, eu coloquei como que varia o volume, tá? Eu fiz essa linha de volume constante aqui que eu estou passando o mouse. O maior volume aqui desse ciclo é o volume 4, na posição 4, tá? Que é essa posição aqui, ó, tá? Que eu estou passando o mouse, referente a esse estado aqui no diagrama pressão versus volume específico. E o menor volume é o volume 2, tá? Refere essa posição do pistão aqui, tá? Então essa explicação do diagrama de Mollier desse ciclo de potência reversível de Carnot está bem legal, né? E aqui nessa referência é parecido também. Só que aqui, ao invés de ele mostrar o diagrama pressão versus o volume específico, né, ele mostra o que? Né, o diagrama temperatura versus entropia. Quando eu tenho, observe aqui, aqui também tá, tudo bem. Aqui tem o diagrama pressão versus volume, né? Então observe que quando eu tenho uma expansão adiabática ou isoentrópica, né, o que é isso? Não tem troca de calor e não vai ter variação de entropia. Se eu não tenho troca de calor aqui, eu não tenho variação de entropia. Por isso que a entropia é constante quando eu mudo do estado 2 para o estado 3. Da mesma forma ocorre, né, na compressão adiabática aqui, ou isentrópica, que isentrópica é a entropia constante. Então nessa compressão aqui de 4 para 1, o meu processo é a entropia constante. E na expansão, né, isotérmica de 1 para 2, eu tenho um processo isotérmico. Por isso no diagrama TS, né, eu tenho uma reta aqui. A mesma coisa acontece na compressão isotérmica aqui, né, no processo de 3 para 4. Tá, ok? Então, o que ele fala aqui? Vamos ler aqui, ó. No ciclo a gás, né, um ciclo no qual né, a substância de trabalho ela permanece como gás sempre, né, tá? No ciclo de Carnot, né, o ar é sujeito a uma operação cíclica, né, consistindo de duas isotérmicas e duas operações adiabáticas reversíveis, tá? Que são reversíveis, né, adiabáticas ou isoentrópicas, né? Que são os processos aqui 2 para 3 e o processo 4 para 1. O ciclo de potência, né, ou motor, vamos dizer, traduzindo pela letra, é assumido trabalhar entre duas fontes infinitas de calor, QH e QC. Né? 4 estágios do ciclo de Carnot são, deixa eu voltar aqui, são considerados. Tá? Então agora sim ele vai abrir, né? Eu apresentei aqui de maneira rápida, né, e fazendo comentários em cima das figuras. Agora aqui esse texto aqui em inglês ele vai apresentar cada estágio, vai explicar cada um, tá? Então o primeiro estágio é a expansão isotérmica. Eu vou começar a passar um pouco mais rápido, né? Tá? Então eu tenho esse processo 1,2, né? Ele chama de expansão isotérmica de 1 para 2, né? O ar expande a temperatura constante do volume 1 para 2 e o calor é fornecido, né? O calor é fornecido pelo corpo quente e é totalmente absorvido pelo ar e o seu trabalho externo é realizado, tá? Então eu tenho um trabalho positivo aqui, tá? É um trabalho que o sistema está realizando sobre o pistão, tá? Então, da primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, tá? Aqui eu fiz aquela figurinha lá do Moran-Shapiro, processo 1 para 2, tá ok? Tá? Aquela explicação que eu fiz em cima ali do Moran-Shapiro.
Então, se eu aplicar, né, para um processo que eu percorre um ciclo termodinâmico, né, o ciclo de Carnot, que é um ciclo idealizado, né, para uma expansão a temperatura constante de 1 para 2, aplicando a primeira lei, o calor fornecido é igual ao trabalho realizado, né, tá? Onde eu tenho que, para uma expansão isotérmica, né, a relação que eu vou utilizar é pressão vezes volume, né, a minha expoente politrópica N igual a 1, que é igual a constante. Tá? Então, como o meu trabalho é igual ao meu calor, né, a gente viu lá, né, lá atrás, calculando o trabalho para um processo isotérmico do sistema fechado, vocês lembram? Né, que eu vou substituir isso aqui, isolar o P, e eu vou chegar nessa expressão aqui, para o trabalho. Tá? Vai aparecer um logaritmo lá do volume final, mesmo volume inicial. Tá? Então, se vocês é um trabalho de compressão e expansão, vocês lembram? Tá? E o trabalho é igual ao calor transferido, né? Então é pressão e volume vezes volume no estado inicial, que eu posso também substituir por MRT1, porque eu estou considerando meu fluido como gás ideal, ou gás perfeito. Tá? Aqui eu posso fazer uma manipulação matemática, eu posso substituir o logaritmo neperiano pelo logaritmo na base 10, né? Se vocês fizerem aí, dar uma analisadinha aí, né, vai aparecer, quando eu faço essa transformação, o 2,3 aqui na frente, multiplicando. Tá? Ele define aqui também, pessoal, que uma razão de expansão R, que é o volume final menos o volume inicial, no processo 1 e 2. Tá? Então, introduzindo esse R, né, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá? Então, o trabalho realizado no processo a expansão isotérmica de 1 para 2, né, é igual a 2,3 vezes a massa, porque o sistema é fechado, a constante do gás, vezes a temperatura T1, absoluta, vezes o logaritmo na base 10 desse R aqui, né, que é a razão de expansão. Aqui eu repeti aquela figura, né, para o ciclo de potência de Carnot realizado por um gás, no diagrama temperatura versus a entropia, tá? Então eu tô aqui nessa letra, nesse primeiro item aqui, eu estou falando aqui desse processo 1 e 2. Agora ele vem, faz a mesma coisa para o processo de 2 para 3. Tá? Então ele vai falar aqui desse processo aqui, que é uma expansão isoentrópica ou adiabática, né? Tá? Então de 2 para 3 eu tenho um aumento do volume, então é uma expansão, só que é um processo adiabático ou isoentrópico, ou seja, a entropia é constante de 2 para 3. Então o que ele fala aqui? Ó? O corpo quente é removido. Então essa explicação que está aqui é aquela que eu fiz aqui, ó, em cima da figura do Moran Shapiro. Exatamente essa explicação que eu fiz aqui, fui falando, tal. Ele coloca aqui no livro inglês, então vocês vão ter aí, tá? Também na referência em português no Moran Shapiro. Ele fala assim: o corpo quente é removido da base, né, no processo 1 para 2, né? Então ele fala assim: o corpo quente é removido, né, da base do cilindro e isolado, né? Isso brote é trazido em contato, né, colocado em contato. O ar é novamente permitido expandir reversivelmente e adiabaticamente, né, de 2 para 3, no processo de 2 para 3. Então a curva é representada pelo processo 2,3 no diagrama PV, né, do volume 2 para o volume 3. A temperatura cai de T2 para T3. Aqui o T2 é o TH nosso, né? Então eu marquei aqui o T3, aqui esse ponto seria o nosso TC, né, porque ele trabalha, né, como eu falei ali em cima, sobre esse ciclo de Carnot para o gás trabalha com duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tá, ok? Nenhum calor é absorvido ou rejeitado pelo ar, tá? Então isso é idealizado, né? Então o que aconteceu que ele percorreu um processo diabático, a temperatura caiu, mas como ele colocou de 2 para 3, né, junto com o reservatório quente, né, na hora que ele expandiu, a temperatura se manteve constante. Tá? Então é uma coisa assim que ele idealiza para
para apresentar o ciclo de Carnot para um ciclo, né, que percorre para um ciclo de potência de Carnot que é realizado através pelo um fluido na fase gasosa por um gás, por exemplo, um gás qualquer. Aqui no terceiro estágio, o que ele vai falar? Ele vai falar aqui, né, do processo de compressão isotérmica, tá? Ok? Onde eu vou ter uma redução aqui da minha entropia. Vou ter como é compressão, vou ter uma redução do meu volume específico, o volume, né? Mas a temperatura se mantém constante. Então eu expliquei ali em cima novamente, né? De 3 para 4, né? De 3 para 4 tem uma expansão, né, adiabática, e de 4 para 1 eu tenho uma compressão, né, isotérmica. Então ele coloca o meu reservatório junto, né, para que a temperatura não aumente, né, ele coloca o meu sistema junto com o reservatório a baixa temperatura. Então vai ter uma transferência de calor, né, do meu sistema fechado para o meu meio externo, meu reservatório a temperatura TC. Então vai acabar que eu vou ter uma compressão que a temperatura não vai aumentar, vai se tornar constante, por isso eu tenho compressão isotérmica. Então é um processo de 4 para 1, né? Indo lá aqui na nossa referência em inglês, tá? Então eu tenho aqui, né, uma compressão isotérmica de 3 para 4, tá? Precisa tomar cuidado aqui com essa numeração aqui dessa referência em inglês, tá? Esse número aqui, 1, 2, 3, 4, que é a numeração dos estados, com a numeração lá do Moran Shapiro. Precisa tomar cuidado que pode confundir um pouco aí na hora que vocês forem estudar, tá? Então ele pode ter, aqui eu tenho o 2 e 3 aqui em cima, e lá na explicação dele, né? Cadê a explicação dele aqui? Vamos ver aqui, ó. Ele chama de 1 e 2, tá? Então no Moran Shapiro aqui é 2 e 3, e na explicação do livro inglês é 1 e 2. Então precisa tomar esse cuidado, porque pode parecer que eu estou fazendo confusão aqui na hora de explicar em que estado se encontra, tá? Só ficar atento a isso aí. Tem essa diferença dessa referência em inglês para o livro do Moran Shapiro, 8ª edição em português, tá? Então aqui eu tenho a compressão isotérmica de 3 para 4, né? Então ele fala a mesma coisa que eu tinha falado, removendo, né, o isolamento, né, a base de isolamento da parte inferior e colocando ela junto com o corpo frio, né, em contato, né? O ar então é comprimido a temperatura constante T3 do volume T3 e T4, para o volume 3 ao volume 4. Uma compressão isotérmica, né, é representada pela curva 3,4, né? O calor é rejeitado para o corpo frio e é igual ao trabalho realizado pelo ar, tá? Então eu tenho nesse processo de compressão isotérmica de 3 para 4, tá? De 3 para 4, tá? Eu estou aqui, ó, na referência em inglês, tá? Eu estou aqui indo do estado 3 para o estado 4 nesse ciclo, tá? Eu vou ter, né, da primeira lei para sistema fechado, né, como eu tenho um processo isotérmico, né, a variação de energia interna é zero, né, então eu vou ter que meu calor rejeitado é igual ao meu trabalho feito sobre o ar, tá, nessa compressão isotérmica aí, tá? Na verdade, como ele tem uma perda de calor, né, ele fala assim que o fluido é comprimido, né, e o calor é rejeitado. Então, como eu tenho perda de calor, né, eu tenho um valor negativo aqui, mas como é uma compressão isotérmica, né, sobre o sistema, eu tenho também o mesmo sinal negativo. Então, eu vou acabar chegando aqui que né, o calor rejeitado é igual ao trabalho realizado, ou seja, o trabalho feito sobre o ar, tá? Não o trabalho realizado pelo sistema, tá? Tem que tomar esse cuidado. Como o processo também, eu até coloquei aqui, ó, o calor rejeitado é igual ao trabalho de compressão. Então, menos com menos corta, então eu tenho essa relação aqui dada pela primeira lei. Como o processo é isotérmico, né, não tem variação de energia interna. Da mesma forma, né, do trabalho de compressão, eu consigo calcular tanto aqui o calor rejeitado como o trabalho de compressão, tá? Que é a pressão vezes o volume para o estado 3, né, logaritmo
né, do volume 3 pelo volume 4. Observe aqui, tá, que o volume final aqui, né, o estado final é o 4, né? Como eu tive essa troca aí dos sinais, né, tá, eu vou ter que o volume 3 fica aqui em cima, tá? Ficar atento a isso aí. Por quê? Né, eu passei, né, o meu trabalho para lá, tá? Mas vai aparecer o sinal negativo aqui. Vocês entenderam? Ó, aqui está menos trabalho. Quando eu passo esse calor para lá, ele fica negativo, tá? Então, quando eu vou fazer fazer a integral, né, eu tenho que o estado final é o 4, né? Observe que aqui em cima deveria ser o volume 4, não o volume 3, tá? Então tem que tomar muito cuidado disso aí na hora que eu vou tratar os sinais, ou tomando cuidado, respeitando aí a convenção de sinais, tá? Aqui ele cita, né? Eu até coloquei mais uma aqui. Recuperei lá das aulas, né, de relações para processo ou transformação de estado para gases ideais, que é aquela aula que a gente fez uma aula calculando o trabalho, o calor rejeitado, recebido, a variação de entalpia, né, a variação de entropia, né, para processos isobárico, isotérmico, isovolumétrico, processo politrópico, para sistema fechado lá atrás. Então ele está recuperando aqui essas fórmulas, né? Tá? Então eu tenho aqui as relações de temperatura, tá, entre o estado 2 e 3. Aqui aparece N, minha expoente politrópica, tá? Tá, ok? Então ele chama aqui de um gama aqui, né? Tá? Então precisa tomar cuidado com esse expoente aqui, né? Porque o N é o expoente politrópico, o gama geralmente a gente tem usado lá para um processo adiabático, tá? Aqui ele está percorrendo um processo isotérmico, então precisa tomar cuidado aqui com a nomenclatura, né? Aqui eu tenho o cálculo da expoente em função das temperaturas e volumes, tá? E por aí vai. E aqui eu tenho um resumo, né? Ele coloca aqui, né, as razões de volume, né? Que ele chama aqui em cima de... Vamos ver onde é que está aqui, pessoal. Está aqui na primeira razão de volume, né? Razão de expansão, né, que ele chama. Vou botar mais para cá. Novamente tá lento aqui o computador, né? É porque o PC meu tá gravando, né? E ao mesmo tempo que eu tenho que... E o PDF é um arquivo grande, né? É a razão de expansão, tá? Aqui tem o volume 2 pelo volume 1, tá? E aqui ele coloca o R, que é a razão de expansão, né? Que é o volume 2 pelo volume 1, o volume 3 pelo volume 4, né? Então aqui eu tenho da primeira lei, né, o cálculo, tá, do trabalho ou calor, né, nesse processo de compressão isotérmica aí de 3 para 4, tá? A fórmula eu resumi aqui de novo. Desculpem. Aqui eu tenho o processo final. Novamente tomar cuidado, já repito, né, com essa numeração aqui, usada aqui nessa referência inglesa e do Moran-Shapiro, né, que são diferentes, tá? Aqui o estado final é a compressão isentrópica, né, ou adiabática, né, do estado 4 para o estado 1. Então agora, né, o sistema é isolado, né, trazendo em contato na parte inferior do cilindro, e o ar é permitido ser comprimido reversalmente e adiabaticamente, representado pela curva 4.1. Né? Então a temperatura aumenta, tá? No processo final lá, tá? E num calor é absorvido ou rejeitado, tá? Então olha só, a temperatura aumenta, tá? De TC, que eu chamei aqui para comparar melhor com o livro lá do Moran-Shapiro, até TH, né? E nenhum calor é absorvido ou rejeitado. Então eu tenho uma compressão isentrópica ou adiabática, tá? A temperatura ela é aumentada, mas não há troca de calor com o meio externo, tá? Tá ok? Então eu estou lá no processo final. Deixa eu voltar lá só para vocês verem, né?
Tá? Então aqui estou nesse processo aqui, ó, desculpe, aqui, ó, de 4 para 1. Então eu tenho uma compressão, tá, adiabática, tá, mas a temperatura aumenta de TC para TH. Tá? Então lá no final do Moran-Shapiro, né, ok, que é o processo de compressão aqui, ele chama aqui de 1 para 2, tá? Ele faz isso, né, o meu sistema colocado, eu repito, num apoio isolado. Então quando ele comprime, como está isolado, ele não permite trocar calor com o meio externo, né? Então a temperatura vai aumentar aqui no processo de 1 para 2 de TC para TH. Tá? Então aqui nessa compressão adiabática aqui, os números os processos, né? O número do processo é 1, o processo inicial é 1 e o processo final é 2, né? E no livro, repito, né, é 4 para 1. Tá? Então ele apresenta as fórmulas de cálculo de trabalho, de calor, usando a primeira lei, né, para esse processo, nesse ciclo de potência de Carnot realizado por um gás. Então a gente viu, repito aqui, um ciclo de Carnot realizado por um gás. Tá? A gente apresentou evidentemente, né, como que ocorrem, como se apresentam os estados do diagrama P e V e TS, né, e a temperatura em função da entropia, e também para o ciclo, revisando aí, né, rapidamente, e para um ciclo de potência reversível de Carnot executado pela água, né, circulando em regime permanente de uma instalação de potência a vapor simples. Tá? Então, nesse caso, né, o fluido tem mudança de fase. Então, por isso que aparece aqui a região bifásica, né? Tá? Então, são dois ciclos idealizados, não reais. Tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, percorrendo depois esse ciclo, né, de potência de Carnot realizado por um gás, né, ele mostra aqui, né, ele fala aqui do ciclo de Carnot reversível, né. O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, né. Se o processo no ciclo de potência de Carnot são realizados em ordem reversíveis, né, isso tornará um refrigerador, ou então um ciclo de bomba de calor, no qual foi discutido antes. Então isso é referido como o ciclo de Carnot reversível, né? Então o ciclo de Carnot ele pode tanto trabalhar num sentido ou como no outro sentido. Se ele trabalhar no sentido, ele é refrigerador. Se ele trabalhar no outro sentido, ele é um ciclo de bomba de calor. Tá? O teorema de Carnot, o que fala isso? Né? Aqui eu coloquei uma tradução, né, da literatura, né? De todas as máquinas térmicas que funcionam entre duas determinadas fontes de calor, as que têm rendimento máximo é a máquina de Carnot. E a gente viu que a sua eficiência térmica, né, que a eficiência térmica de Carnot é dada pela relação aqui de 1 menos, pela fórmula aqui de 1 menos Tc para o TH, onde esses valores de temperatura são valores absolutos. Tá? Então, se eu calcular, né, a eficiência usando as temperaturas absolutas, eu vou ter um valor. Né? Se eu utilizar, né, os calores em Joule, não vou ter a mesma eficiência do ciclo de Carnot. Tá? Então ele fala aqui que funciona entre duas determinadas fontes de calor. Por quê? Porque a gente viu aqui, né, no ciclo de Carnot, né, ele vai estar aqui recebendo calor através de um reservatório superior, né, que a gente viu aqui tá bem bacana essa explicação aqui, né, para o ciclo de potência de Carnot realizado aí por um gás, né, tá? Uma hora eu tenho a compressão e expansão e ele é colocado uma hora isolado, outra hora com reservatório quente, outra hora com reservatório frio. E no caso do ciclo de Carnot, que é realizado, né, por um ciclo de potência, né, a vapor, né, os meus reservatórios quentes está representado aqui, ó, na caldeira e no condensador.
Então o condensador vai estar trocando calor aqui com reservatório frio, né, que poderia ser a água de um rio, a água de um oceano, né, e o reservatório quente aqui vai ser representado pela energia fornecida aqui na caldeira ou no boiler, tá? Tá ok? Então continuamos lá. Eu acho que qualquer dúvida também é bom. Eu sugiro que vocês leiam atentamente, né? Porque tem uma explicação um tanto assim abstrata, né? Que não ocorre assim na realidade, né? Por exemplo, se vocês forem ler na literatura também em outras referências, né? Vocês vão ver que isso aqui não ocorre na realidade realmente, tá? Como eu já tinha dito na aula anterior, repeti hoje, né? Eu não tenho, né, na entrada da bomba, né, um fluido bifásico, né? Aqui eu tenho na realidade a água na fase líquida, né? Da mesma forma que esse ponto 1 na entrada da turbina, né, esse ponto 1 teria que estar aqui mais para cá, na região de vapor superaquecido, não como vapor saturado seco, né? Tá? Então vamos aqui começar a fazer alguns exercícios, tá? E a gente vai discutindo um pouco aí, relacionando os exercícios com a teoria, né? E fazendo consequentemente as aplicações. Aqui, né, eu fiz esses 3 exercícios, né? O primeiro ele pede para calcular, né, a eficiência líquida, né? Então vocês vão fazer o cálculo do trabalho, considerando, né, vocês vão ver aí, usando pausa, não vou comentar, usando a convenção de sinais, tá? Eu tenho que resposta letra D. O 2, vocês vão, ele fala aqui que o coeficiente performance do refrigerador é 4, né? E da bomba de calor vai ser automaticamente 1 mais 4, né? Aqui, esse exercício aqui é interessante, né? Ele pede assim, a energia, a aquisição de energia para o calor em um sistema isolado fechado, né, será menor, né, então ele fala o seguinte, né, ele tá mencionando aqui a energia do calor, né, fornecida para, por exemplo, um dormitório, né, por exemplo, eu quero aquecer um ambiente, né, um quarto de hotel, um hospital, um ambiente de hospital numa região muito fria. Então ele pergunta, aqui a questão desse exercício é bem interessante, que ele fala assim, qual que é a energia menor para me aquecer um ambiente fechado, né? Eu vou usar uma bomba de calor ou vou usar, por exemplo, um aquecedor elétrico. Então esse exercício aqui ele está abordado lá no Moran Shapiro, que é o exemplo 5.3, né? Que na minha referência aqui é a página... Ah não, essa aqui é a minha referência de página que eu criei. Mas eu verificar aqui o exemplo 5.3, eu coloquei ele aqui embaixo, tá? Esse exemplo aqui do Moran Shapiro, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, tá? Porque esse exercício é para entregar. Vocês vão estudar esse exercício aqui, tá? Eu coloquei aqui as minhas anotações que eu gosto de fazer, tá? E aqui ele faz o cálculo, já está tudo feito, né? Aqui eu tenho, né, o que significa cada unidade aqui, tá? Depois vocês usam pausa aí para estudar. E aí que vocês fazem esse exercício aqui também, já no embalo, né? Ele está resolvido aqui, eu já resolvi ele aqui, ó. E aqui eu vou deixar para vocês estudarem, né? Ele é um exercício, um teste relâmpago do Moran Shapiro, né? E aí ele tem duas letras, né? A letra A e a letra B, né? A letra A, a resposta está aqui, tá? Essa resposta ela foi obtida, deixa eu ver aqui, 6,35. Não, acho que ela foi obtida, é um novo exercício, tá? É um novo exercício. Então aqui, ó, eu resolvi ela aqui, a letra A está resolvida aqui, vou deixar para vocês resolverem aí. A letra B, ela está resolvida aqui, ó, tá? A solução dela. Então vocês vão ver que no caso, se eu for utilizar uma potência elétrica, né, que utiliza uma resistência elétrica, que é ligado diretamente na tomada, né, que é o princípio da geladeira, do chuveiro, né? Só que o chuveiro esquenta a água, no caso eu vou usar uma resistência elétrica para esquentar o ar. Então no caso aqui, né, vocês vão verificar que o custo para aquecer esse ambiente fechado é de 19 moeda, né? Vamos supor que essa moeda seja real por dia.
né? E no caso, se eu usar uma bomba de calor, né, que tem uma certa eficiência, um coeficiente de performance, né, esse custo seria 6,35 reais por dia, se o dinheiro que fosse na moeda real, por exemplo. Se a gente verificar, eu olhei numa conta da CEMIG, né, a CEMIG, um quilowatts-hora da CEMIG é 0,9349 centavos, ou real, né, eu acho que é real, isso, é real, quase R$ 1, né, por cada quilowatts-hora. Então, se eu fazer uma regra de 3, eu vou gastar, se eu usar uma resistência elétrica para aquecer esse ambiente nessas condições de temperatura que ele coloca aqui no exercício, depois eu vou deixar para vocês estudarem, tá? As temperaturas, elas estão colocadas aqui, né, no ambiente interno. O ambiente externo, né, que está frio, né, lá fora no inverno, né, está 32 graus Fahrenheit, e lá dentro você tem que aquecer o ambiente e ele tem que ficar na temperatura de 70 Fahrenheit, tá? Então ele mostra, esse exercício é bem bacana, que ele mostra, né, a diferença de custos, né, se eu for aquecer meu ambiente utilizando aqueles aquecedores elétricos, né, que a gente compra aí, né, nas lojas, né, que você liga na tomada, né, e olha o custo, a diferença de custo, né. Então ele vai custar praticamente 6 vezes 4, 20, né? Quase 4 vezes mais, né? 6 vezes 4, 20. Então, fazendo essa conta aqui da CEMIG, considerando o quilowatts-hora quase R$ 1, né? A gente vai gastar por mês na letra B aqui quase R$ 4.108, tá? E aqui a gente gastaria usando uma bomba de calor para manter o meu reservatório que está na temperatura aqui de meu ambiente, a minha residência que está internamente a 70 graus Fahrenheit, e o ambiente externo, né, lá fora no inverno está a 32 Fahrenheit. Eu vou gastar aqui apenas R$ 190 por mês. Se eu não tiver feito nenhum erro, nenhum cálculo aqui, eu até peço que vocês confiram aí, tá? Use o pause aí, vocês vão poder entender melhor. Então aqui o teste relâmpago, né? Eu resolvi aqui na letra A aqui, tá? E a letra B, que é a resposta que ele dá aqui, tá aqui, ó, tá? E aí eu usei, né, na letra B, né, um valor da CEMIG, né, para me poder calcular quanto que eu gastaria por mês, né, de energia elétrica, tá? Seria R$ 4.108, repito, e usando a bomba de calor apenas R$ 190. E a referência dele aqui, né, os exercícios resolvidos usando essas condições aqui, tá aqui feito aqui no Moran Shapiro. Então isso aqui tá, eu recuperei, né, lembrei desse exercício que tinha no Moran Shapiro, e está relacionado com esse teste de múltipla escolha aqui, o 3, tá? O resto eu vou deixar para vocês aí, tá? Para vocês entregarem aí para mim no dia de hoje, né, que é 19 de novembro, na aula do dia 19 de novembro, até as 23 horas e 59 minutos, tá ok? Esse teste múltipla escolha também tem aí o seu gabarito, tá? Então são 24 exercícios, tá ok? Vamos aqui então comentar um pouco aí dos exercícios numéricos que esse livro tem, né? Eu vou comentar sobre a resolução deles, tá? Um ciclo de potência trabalha entre as temperaturas 1750 Kelvin e 375 Kelvin, né? Como que pode ser? Calcule a eficiência térmica máxima, né, desse ciclo de potência, tá? A gente poderia traduzir como motor, mas é ciclo de potência. Então eu comentei aqui, a eficiência térmica de um sistema que percorre um ciclo de potência reversível enquanto opera entre reservatórios térmicos a temperaturas TH e TC é dado por essa expressão, né? A eficiência máxima, que é a eficiência, né, lá dada na eficiência de Carnot, é 1 menos TC sobre TH. Tá? Fazendo a substituição, eu vou chegar aqui 79%, tá? Ok? Então observe que não me interessou aqui qual tipo de fluido que eu estou trabalhando nesse ciclo de potência, tá? Aqui como eu já resolvi aqui em cima, né? E ele tem um erro aqui também, tá? Então aqui ele faz um cálculo errado, né? Tá? Depois vocês conferem aí. Ele deu 18%, mas tá errado isso aqui, tá? O exercício, deixa eu aumentar um pouquinho.
o exercício 2 aqui, tá? Um ciclo de potência de calor, né, recebe calor, né, esse símbolo aqui do arroba, né, o at, né, A, né, significa A, essa taxa de transferência de calor. Então aqui é energia pelo tempo, é uma potência, então é uma taxa de transferência de calor. Então é bom passar isso aqui de joule por minuto para joule por segundo, né? Joule por segundo é watts, né? Então eu passaria quilojoule por minuto para quilowatts, tá? E dá, né? E fornece, né? Como saída, né? Então ele entra com esse calor no ciclo de potência, né? E ele fornece um trabalho de 8,2 kW. Então determina a eficiência, né, da taxa de determina a eficiência térmica e a taxa de calor rejeitado. Então observe que ele quer, né, a eficiência térmica do ciclo, tá? Então a eficiência térmica do ciclo, né, é o trabalho do ciclo, né, dividido pelo calor que esse ciclo recebe, que é o QH, né? E o trabalho do ciclo, né, a gente viu lá, é QH menos QL, tá? Então era até ter sido melhor ter colocado que, conforme lá a teoria, né, o QW, né, aqui, acho que aqui está melhor explicado, pela figura fica melhor explicando. Então eu tenho a minha fonte de energia, né, que eu tenho aqui meu reservatório a alta temperatura TH, tá? E ele vai me fornecer essa energia, né? E tenho o trabalho realizado por meu ciclo de potência, tá? Que ele chama de E aqui, tá? E então ele produz um trabalho de 8,2 kW e rejeita um trabalho, né, para um reservatório, um sumidouro, um reservatório a baixa temperatura TL ou TC, né? O H de high, alto, o L de low, baixo, né? Então observe que para mim calcular a eficiência máxima desses ciclos, né, eu teria que utilizar as temperaturas TH e TL ou TC, né? Aqui ele pede apenas eficiência térmica, não eficiência térmica máxima, tá? E o calor rejeitado, tá? Então trabalhando aqui, convertendo aqui esse calor recebido pelo meu ciclo de potência, né? Então eu vou passar de kJ por minuto para kilojoule por segundo, que é kilowatts ou watts, tá? Então trabalhar sempre aí no sistema internacional, tá? A potência, né, eu vou multiplicar por 10 a terceira, que é quilowatts, faço essa divisão aqui, né, eu vou achar aqui a minha eficiência, que não é a máxima, de 32,8%, tá? E ele pede qual que é o calor rejeitado, tá? Então a gente viu lá que o trabalho realizado pelo meu ciclo de potência, né, é o QH menos QL, tá? E aí eu passei o QL para a direita, né? Ele quer calcular o QL, tá? Então é só isolar aqui o QL e eu tenho que QL é o QH mesmo, o trabalho do ciclo, né? Resolvendo eu obtive aqui 16,8 kW ou kJ por segundo, tá? É um exercício simples, né? Mas visa a gente compreender um pouco aí o que foi dito lá da teoria, né? E o que seria esse ciclo de potência? Poderia ser a nossa turbina a vapor, né? Então eu tenho minha fonte de calor, né, minha fonte de energia aqui, dado para o meu reservatório na temperatura alta, que poderia ser minha caldeira ou meu boiler, né? E o reservatório a temperatura baixa seria dado lá, por exemplo, a um oceano, uma água de um rio, né, que está passando ali. Então esse reservatório a gente viu, né, que é uma região onde meu fluido vai receber a energia, mas não vai alterar a sua temperatura devido às suas grandes dimensões, tá? Então o reservatório, né, seja ele a alta ou a baixa temperatura, pode ser, né, por exemplo, como eu falei, a água de um rio, a água de um oceano, né? Ou então, por exemplo, de um reservatório que eu vou receber energia e sua temperatura não vai diminuir. Um reservatório a alta temperatura
que vai receber energia desse reservatório alta temperatura, e essa temperatura não vai alterar devido às suas grandes dimensões também. Tá? Vamos aqui mais um exercício, tá? Outro exercício também, né? Tá. Esse aqui eu gosto também de fazer as minhas anotações para melhor entender o exercício, tá? E também ajudar aí na compreensão de vocês, evidentemente, né? Aqui ele está pedindo o COP, né? Que é o coeficiente de performance, né? Acha então o COP, né? Da taxa de transferência de calor num condensador, tá? De um refrigerador em kJ por hora, no qual tem, né, uma capacidade, né, uma taxa de refrigeração, tá? Ou seja, uma taxa de transferência de calor de refrigeração, tá? Aqui é joule por segundo, né? Tá? Então isso aqui é uma taxa de transferência de refrigeração de 12.000, tá? Tomar cuidado aqui com o separador decimal, tá, pessoal? Aqui é 12.000. Lógico que na prova a gente vai usar o texto em português, o separador decimal é o ponto, né? Então aqui é 12.000, né, kJ por hora, quando a potência, a energia, o trabalho que entra no ciclo de refrigeração é de 0,75 kW. Então eu tenho aqui um ciclo de refrigeração, né, como ele falou aqui, a potência de refrigeração, né, é 12.000 kJ a hora, tá? Tá, ok? Então aqui eu tenho aqui a configuração do meu ciclo de refrigeração, né? Eu tenho um trabalho que entra no meu ciclo, né? O calor que é rejeitado através do meu ciclo, né? Aqui eu teria o meu condensador, que é o meu corpo quente, né? Onde aqui eu estaria trocando, o meu condensador seria um trocador de calor que vai ser utilizado, né, para jogar fora esse calor aqui, porque se eu tenho um ciclo de refrigeração, a função dele é refrigerar, né, um espaço, né? Então ele precisa jogar fora esse calor aqui para o meio externo, tá? Então ele precisa desse condensador, que é um trocador de calor, né? E o evaporador, né, que eu vou precisar absorver, né, a temperatura do meu reservatório, do meu sistema fechado, né? Sistema fechado não, do meu sistema que eu quero refrigerar, por exemplo, que é evidentemente o interior de uma geladeira, né? Onde eu chamo aqui de meu corpo frio. Então tanto o evaporador como o condensador são trocadores de calor, né, tá? Que vão fazer com que eu consiga, né, obter essa refrigeração. Se a gente recuperar lá o texto aqui da primeira lei, vamos ver se eu recupero aqui rápido, se eu consigo chegar rápido lá nos meus dispositivos, né, termodinâmicos, né, tá? Então eu tenho aqui meu condensador, tá? Que o objetivo dele, né, vai ser meu condensador e meu evaporador, que a gente viu lá que são trocadores de calor, né? Aqui meu evaporador, né, que também é um trocador de calor, né? Então eu vou ter, a função dele aqui no ciclo de refrigeração, deixa eu entrar aqui, né, é fazer com que meu fluido se evapore, tá? E eu consigo retirar calor desse fluido. Então eu vou pegar, né, o calor do interior do meu, onde eu quero refrigerar, tá? Esse fluido ele vai entrar na fase líquida aqui, né? Ele vai receber esse calor do meu ambiente, que vai ser refrigerado, e vai sair na fase de vapor, né? Então a função do meu evaporador é roubar calor, né, do local onde eu quero refrigerar. Então é a função dele aqui, tá? E o meu condensador, né, deixa eu ver se ele está aqui embaixo. Aqui é o trocador de calor, está lá em cima, só para me confirmar aqui. Esse está aqui em cima. E o meu condensador, né, o objetivo é eliminar
aquele calor. No caso, eu poderia utilizar aí, né, o meu ar externo para retirar o calor, né, desse meu fluido que recebeu energia, né? Então eu tenho aqui, né, o refrigerador eliminando esse calor, né? E esse calor eu vou rejeitar ele através de um trocador de calor que chama condensador no ciclo de refrigeração, para que ele possa jogar fora esse calor aqui para o meio externo, tá? Então aqui o COP, né, que é o coeficiente de performance do refrigerador, ele é definido, né, por esse calor que é retirado da onde eu quero refrigerar, que é o QL, pela potência que ele necessita, né, para funcionar, que ele chama de potência de entrada, que Power Input, né, tá? Então ele me deu o QL, que é a capacidade de refrigeração, que é 12.000, tá? Dividido por essa potência que o meu refrigerador necessita para o seu funcionamento. Então, no caso aqui, é a potência que o meu compressor vai utilizar no meu ciclo de refrigeração. Então, é aquele motor, entre aspas, que a gente chama, que tem lá atrás da geladeira, na parte de baixo, né? Então, ali tem na verdade, é o meu compressor, né? Tá? Tomar cuidado aqui com as conversões de unidades, tá ok? Então, eu vou ter que passar aqui joule para segundo, né? Então ele divide aqui por 3.600 ou 60 vezes 60, né? Tá? Aqui, como ele está em 12.000 quilo, né? Aqui o 0,75 eu não preciso multiplicar por 10 a terceira. Então eu vou obter um coeficiente de performance do refrigerador igual a 4,44. Tá? É um número sem dimensão ou adimensional. Tá? Então aqui eu fiz as conversões de unidades, depois vocês olham aí, né? Tá? Eu sempre fazendo dessa maneira fica mais fácil de compreender e evitar erros de conversão de unidades, né? Se eu tenho aqui, eu tenho 12.000 kJ por hora, tá? Então eu tirei o K, deixei ele aqui com 10 a terceira, né? Coloco aqui que 1 hora é igual a 60 minutos, então corta a hora com hora. Mas eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos, então corta minuto, né? Aí resulta, né, o meu calor, minha potência de refrigeração igual a 3.333,33 watts, ou joule por segundo, tá? E aqui a minha potência que o meu compressor utiliza, né, que eu coloquei em joule por segundo, então eu incluí aqui o 10 a terceira, né? E ele pede também, né, ele está pedindo o COP, né? Acha o COP, né, o coeficiente de performance da taxa de transferência de calor, né? O qual é o refrigerador total. Então ele não calcula, né? Deixa eu ver aqui. Ele pede só o COP aqui. Aqui eu calculei, né, a taxa de transferência de calor fornecida ao condensador, né, que é o QH, que é o corpo quente, né? Então é só somar o QL, que é a capacidade de refrigeração, mais o trabalho, né, que é a potência que o meu compressor exige, né, no ciclo de refrigeração. Então eu cheguei no valor de 4.083,3 joule por segundo ou watts, tá? Então observe que aqui no ciclo de refrigeração, né, o TH aqui eu tenho que trocar calor, né, através de um trocador de calor que se chama condensador, né, onde o meu TH é minha temperatura atmosférica. Eu até esqueci de falar isso aqui, tá? E meu TL é a temperatura baixa do meu local onde eu pretendo manter a temperatura baixa, uma temperatura em um valor baixo, né? Tá? Então é um exercício também simples, mas para a gente compreender um ciclo de refrigeração. No caso aqui, então, como o objetivo desse ciclo é refrigerar uma parte interna do meu sistema, né? É retirar calor, no caso aqui de dentro de uma geladeira, tá? O meu coeficiente de performance é o QL sobre WR, tá? Tá ok? A gente viu, né, lá atrás, deixa eu ver se eu consigo chegar rápido lá.
ver aqui, ó. Aqui, né? A gente viu que para o coeficiente de performance para um ciclo de refrigeração é QL por WR. Já o coeficiente de performance para uma bomba de calor, então o objetivo, né, da bomba de calor, né, é manter, né, um ambiente aquecido, né? Então o coeficiente de performance eu calculo ele usando QH pela potência de entrada do meu compressor, né? Então aqui eu tenho a fórmula para se calcular o coeficiente de performance, que é igual, né, a 1 mais o coeficiente de performance do refrigerador, né? Quando eu faço essa dedução aqui, esse arranjo matemático aqui, né, esse desenvolvimento matemático, eu chego que o coeficiente de performance da bomba de calor é 1 mais o coeficiente de performance do refrigerador, tá? Vamos tentar fazer mais um exercício. Então eu fiz aqui o 3, vamos lá fazer aqui o 4 aqui, então mais um aí, tá? Aí a gente para, tá? Depois a gente continua. O 4 aqui, então eu fiz aqui, né, agora eu tenho o exercício envolvendo, né, como eu coloquei P de pato aqui, né, uma bomba de calor, tá? Sim, aqui ele realmente ele perguntou aqui no exercício passado, né, deixa eu ver, ele perguntou o coeficiente de performance da taxa de transferência de calor, e depois ele calcula aqui a taxa de transferência de calor, que é H, né? Aí eu passei a resolução aqui para cima, tá ok. Então nesse exercício 4 aqui, vamos deixar ele por último para não ficar muito cansativo, né? Ele fala assim que uma casa, né, um ambiente domiciliar requer, né, um aquecimento na taxa de 2 vezes 10 a quinta kJ por hora para aquecer na estação de inverno, né? Uma bomba de calor é utilizado, tá, para absorver calor para absorver calor, né, do ar da casa fria, né? Tá ok? Ele fala aqui que o trabalho requerido para operar a bomba de calor, né, é 3 vezes 10 a quarta kJ por hora. Tá? Então ele deu o trabalho, tá? E ele deu também, ele está pedindo que determine, né, o calor abstraído né, da parte externa, né? Então ele vai absorver um calor do ambiente externo, tá? Porque eu estou trabalhando com bomba de calor, né? Então eu tenho um ciclo de bomba, não de refrigeração, mas um ciclo de bomba de calor, né? Ele pede qual que é esse calor que é absorvido no meio externo para poder aquecer o meio interno, né? Então nesse caso aqui, o meio externo, né, tá na temperatura baixa, onde o TAL, né, é minha temperatura atmosférica, que pode ser em época de inverno, por exemplo, 5 ou 10 graus Celsius lá fora. Então eu quero aquecer o meu ambiente externo, né? Desculpe, o meu ambiente interno, né, que pode ser lá o interior de uma casa, um quarto, uma sala, etc, né? Tá? Então determine esse calor absorvido do meio externo, né, e o coeficiente de performance dessa bomba de calor, que é o COP, né? Então o COP aqui a gente viu, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui, o COP é 1 mais o coeficiente de performance se esse ciclo aqui trabalhasse como ciclo de refrigeração, tá? Então o calor, né, requerido para aquecimento da casa, né, ele forneceu, né, tá, que é o QH. O trabalho requerido para a operação da bomba de calor, tá, ele forneceu aqui também, tá? A gente tem que passar tudo para kJ por segundo ou kilowatts, tá? E ele pede para calcular o calor absorvido do ambiente externo, né? Seria lá a rua, né? Então a gente tem aqui para um ciclo de bomba de calor, né, que QH
sempre assim, ou para ciclo de bomba de calor ou para ciclo de refrigeração, o QH, que é o calor, né, fornecido para aquecer o meio, o ambiente interno, é igual o calor absorvido externo mais esse trabalho, tá? O coeficiente de performance, se a gente tivesse um ciclo de refrigeração, lembrando que, né, é o calor absorvido, tá, dividido pelo trabalho no compressor, se for o refrigerador, né? E a gente viu também que o coeficiente de performance da bomba de calor eu vou utilizar aqui, né, é o meu QH. Ao invés de usar o QL, eu vou usar o QH, que é igual, né, fazendo aquelas deduções matemáticas, que é igual a 1 mais o coeficiente de performance do refrigerador, tá? Então, repetindo aqui, né, se eu tiver meu ciclo trabalhando como uma bomba de calor, né, tá, o meu TL aqui, tá, que é o meu corpo frio, vai ser dado pela temperatura atmosférica, tá? Se eu tiver meu ciclo termodinâmico operando como ciclo de refrigeração, né, eu vou ter que o meu TL, tá, ele vai ser menor que o meu TH, e o meu TH vai ser a minha temperatura atmosférica, como a gente viu aqui em cima, tá? Então meu TH aqui é a temperatura atmosférica, onde o meu condensador vai eliminar esse calor, né, rejeitado aqui, ou recebido, né, para o meio externo, tá? Então meu TH aqui, que é o meu grande reservatório, vai estar na temperatura TH e é dada pela minha temperatura atmosférica, quando eu trabalho aqui com ciclo de refrigeração, tá? Então, resolvendo, né, eu tenho que, ele pede qual que é o calor absorvido do meio externo, né? Eu vou isolar meu QL aqui, então QL é QH menos essa potência, né, que o meu motor, né, o meu compressor necessita, tá? Então observe aqui que eu não me preocupei, né, com nenhum valor né, do calor, se ele está saindo do meu sistema ou não. O meu sistema aqui, né, tá? Precisa tomar cuidado, é onde delimita aqui, né, o meu volume de controle, né, que eu tenho aqui a minha superfície de controle, ela delimita aqui, né, o meu motor, que é o meu compressor, que está operando como uma bomba de calor, tá? Então observe aqui que o meu H, né, ele não entra com o sinal, né, com sinal menos, tá? E minha potência também não, tá? É uma coisa que alguém poderia, né, perguntar para mim isso amanhã, tá? Substituindo aqui os valores, né, o QH foi dado, o W foi dado, né, eu vou obter que o meu calor absorvido da atmosfera é 17 vezes 10 a quarta kJ por hora. Então observe que ele fez uma subtração na mesma unidade e não fez nenhum tipo de conversão. Aqui o meu coeficiente de performance, tá? Então aqui tem um erro aqui, parece que ele colocou H, tá? Na verdade é P de pato, né? Tá? É o QH dividido, tá? É o QH dividido pela potência do meu compressor, tá? Que é QH menos QL, tá? Então aqui, ó, essa fórmula aqui, tá? Essa daqui que está aqui, ó, tá? Substituindo os valores, né, eu obtive o resultado de 6,67 adimensional, tá? Então ele trabalhou aqui para fazer os cálculos tudo em kJ por hora. Então aqui no caso ele não precisou, né, transformar tudo para o sistema internacional, que é joule por segundo ou watts, tá? Então tomar esse cuidado aí, pessoal. Então já tivemos aí 1h14 de aula, vamos dar uma parada aqui, né? E na aula que vem, tá? A próxima aula aí, deixa eu ver aqui minhas anotações, né? Nossa próxima aula aí é o dia, vou gravar a aula pro dia 24, tá? E a gente vai dar uma corrida para a gente poder entrar em mecânica dos fluidos, né? Tá ok? Tá? Qualquer dúvida então, vocês podem ir lá no fórum, né, enviar suas perguntas, tá? Vocês podem também por e-mail, tá? Vocês têm meu e-mail aí, né? Tá? Eu vou até colocar meu e-mail aqui.
Quem também estiver assistindo, né, quiser tirar uma dúvida comigo aí, que eu puder ajudar, tá? Eu tô nesse e-mail aqui, tá? Foi o e-mail que eu criei para as aulas, tá? Ou também no meu WhatsApp, né, que eu puder ajudar o pessoal de fora também, que às vezes pode assistir, né? Tá? Sejam todos aí bem-vindos, tá? Tabira. Então a aula que vem, né, eu vou, deixa eu copiar aqui. A gente vai começar aqui, ó, tá? Eu vou deixar marcado aqui para não esquecer. Tá? Então isso aí vai ser para aula no dia 24 de novembro, tá? Início para a aula no dia 24 de novembro de 2020. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a paciência, né? Para aqueles que assistiram, um abraço, e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição, tá bom? Para aqueles de fora, mais uma vez, eu estou também à disposição, que eu puder colaborar, tá? Eu criei esse e-mail aqui para as aulas, né, de teoria, né? Aqui meu WhatsApp, tá? Nós estamos aí disponível para ajudar quem estiver interessado, tá bom? Então a próxima aula então repito, para o dia 24 de novembro. A gente continua um pouquinho aqui e depois a gente vai entrar aí na ciência mecânica dos fluidos. Um abraço aí.